com o apoio do Governo Federal e da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Retomada Cultural 2, Estufa de Ideias apresenta ilustrações de mulheres ocidentais, asiáticas, indígenas, negras e brancas de diferentes religiosidades e épocas. Quando chegava o entardecer, ela era ainda jovem. Enfrentou o medo da morte. Mesmo idosa, tinha força. A jovem fiandeira preparou-se enquanto carregava água pelas vielas do sul. Existiu uma indígena que sabia todos os mistérios das plantas que serviam. Surge o título, Narrando Mulheres, protagonistas da independência do Brasil iluminadas por mulheres reais. Mulher branca de cabelo cacheado e magra. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Luciana Zulli e estou de volta para apresentar a websérie Narrando Mulheres. Só que dessa vez é uma edição especial ainda pela celebração do bicentenário da independência do Brasil. Comprido o quadro com ilustrações dos diferentes momentos históricos do Brasil, com a chegada dos portugueses, o período da cana-de-açúcar, da chegada da família real, do ouro, da independência nas margens do rio Ipiranga. Luciana. Nesta segunda temporada, vocês vão continuar vendo mulheres contando histórias com personagens femininas. Só que desta vez não serão personagens de contos tradicionais, e sim mulheres que atuaram de forma marcante nas lutas pela independência do Brasil. Não é à toa que eu estou aqui caminhando pelo Museu Histórico Nacional. Esta temporada quer mexer na parede da história do país. Luciana se vira e caminha por uma das salas do museu. De novo, cumprido o quadro que segue com ciclos do gado e do algodão e com a abolição. A seguir, Márcia do Vale interage com moldura de quadro de madeira antiga. Márcia é negra, de pele clara, cabelo cacheado loiro curto, de olhos verdes, usa óculos de grau e está de vestido azul. Nesse primeiro episódio, será apresentada a história de Maria Felipa, uma das lideranças da campanha da independência do Brasil na Bahia. Sua história será contada pela atriz Márcia do Vale, que também é produtora e diretora teatral. Trabalhou com os diretores Aderbal Freire Filho, Amir Haddad, Paulo Betti, entre outros. Em 2021, atuou na peça Luísa Maim, Eu Ainda Continuo Aqui, direção de Édio Nunes, que segue em temporada por diferentes teatros do país. Para retratar Maria Felipa numa representação artística que amplie sua memória na história das lutas sociais brasileiras, convidamos a médica e ativista dos direitos das mulheres negras, Jurema Werneck, hoje diretora no Brasil da Anistia Internacional. Jurema. A minha história de vida tem a ver com uma história de luta, que não começa comigo. Eu acho que não houve uma mulher negra na história do Brasil que não tenha precisado lutar. Então imagina nascer numa favela, né, com todas as dificuldades que a favela tem, né, na segunda metade do século XX. A gente já está no século seguinte e não mudou muita coisa. Né? Então sempre foi uma busca coletiva, né, porque a minha trajetória foi uma trajetória sustentada por um montão de gente. Por uma família que era grande, que era extensiva, né, uma família genética, né, uma família de laços religiosos, de laços de vizinhança, lá no Morro dos Cabritos, uma família grande. E todo mundo se esforçava para que as crianças pudessem ir o mais longe possível. Eu me tornei médica, mas veja, desde criança eu aprendi em casa que a gente tinha que lutar. Lutar por uma vida melhor e lutar contra o racismo. Então foi isso. Já na faculdade, já na escola, na ditadura, já era de grêmio estudantil. Na faculdade, no diretório acadêmico e seguindo o ativismo político até hoje. Então isso que faz com que eu crie, junto com outras 9 mulheres, uma organização de mulheres negras chamada Crioula, que já fez 30 anos, nós estamos fazendo, se eu não me engano, seguindo uma trajetória que não é uma invenção nossa. A organização de mulheres negras sempre houve na história do Brasil, sempre houve na história que acontecia antes do Brasil. No continente africano, no passado do continente africano, que a gente vai ver que a organização de mulheres sempre houve. E essa trajetória de ativismo trouxe até a Anistia Internacional. Para quem não sabe, a Anistia Internacional é o maior movimento de direitos humanos. Somos 10 milhões de pessoas que atuamos em mais de 150 países. O que é que tem em comum com essas mais de 10 milhões de pessoas? Então, o que a Anistia gosta de dizer, a gente leva a injustiça para o lado pessoal. É problema nosso se alguma coisa está muito errada na vida de alguém. E é isso que é o direito humano, né? Encontrar a dignidade, transformar a tragédia, a desgraça, a violação de direitos em dignidade. E é isso que a gente faz. Eu sou a diretora da Anistia Internacional no Brasil agora, nos últimos 5 anos, e espero continuar por mais um tempo e contribuir para que o Brasil um dia seja um lugar legal para as meninas e meninos negros. Fotos de Jurema altiva e sorridente.
Ela tem o cabelo preto levemente grisalho com finos dreads preso em um rabo e está de vestido azul com estampa colorida com motivos africanos. A tela escurece. Márcia ergue vela acesa à frente do corpo e olha para a chama. Ave Maria, cheia de raça, conta tua história do jeito que precisa ser lembrada. Salve Maria, rompe cadeias, que a história se lembre das mulheres guerreiras. Canta Maria em tua lua cheia, clareando a memória do que seja independência. Maria Filipa, amaste teu povo. Maria Filipa, sonhaste um céu anil. Foste sábia na batalha. És lembrada na Bahia. Serás conhecida em todo o Brasil. Foto de mulher negra vista do peito para baixo com vestido de escamas azuis e prateadas com os braços abertos à frente de tecido azul. Márcia. A independência do Brasil foi proclamada em 7 de setembro de 1822 por Dom Pedro I. Mas ela não chegou em carruagem dourada, nem montada em cavalo branco. Também não nasceu na ponta de uma caneta de prata num dia de sol em Palácio Imperial. Ela foi sonhada no dia a dia das ruas, chorada em minas de pedras preciosas, cantada em barcos de pesca, plantada em campos de cana, sangrada em pastos de gado. Foram anos de luta até o 7 de setembro e depois anos de guerras até a assinatura do Tratado de Paz e Aliança em 1825, que custou ao Brasil 2 bilhões de libras esterlinas, que o Brasil teve que pedir emprestado à Inglaterra para indenizar Portugal pela nossa independência. As datas e valores são escritos na tela. Márcia nos olha. Acharam que a independência, proclamada por um herdeiro da coroa portuguesa, viria de graça? Ah! História mal contada. Aconteceram guerras, minha gente. Ela acende um fósforo em caixa com desenho de embarcação. Acende velas já usadas de diferentes tamanhos em um altar. Galho de folhas verdes junto da saia do vestido de escamas. Márcia. As guerras da independência foram várias. A maioria no Nordeste. E fizeram as gentes que nasceram nesta terra, sejam filhos dos povos originários ou dos que vieram depois, de diferentes maneiras, com alegrias ou dores, lutarem contra os portugueses que por aqui comandavam e os que continuavam chegando. Eu digo as gentes, no plural mesmo, porque nesse tempo a expressão povo brasileiro ainda era novidade. Ser brasileiro, ser brasileira era a palavra nova para uma identidade condenada a ser múltipla, mas que queria ter bandeira própria. Foto de mão negra por trás de tecido azul em forma de rede, como se estivesse presa. Márcia. Talvez tenha sido essa expressão, povo brasileiro, que animou as gentes do dia a dia das ruas a lutarem contra os abusos constantes da presença colonial portuguesa. Quem sabe não foi a vontade de poder se chamar brasileira, com gosto, que fez com que a baiana Maria Felipa, ou Filipa, como era conhecida por toda a gente, se alistasse na campanha de independência criada pelo cirurgião Luiz Gonzaga da Luz. Pescoço com colar de conchas. Nascida e criada na ilha de Taparica, Maria Felipa foi uma preta de fibra, com liberdade conquistada, dona de seu próprio nariz, senhora de seu próprio trabalho. Pescadora e marisqueira, tinha um quarto alugado num casarão chamado Convento, no arraial da Ponta das Baleias, e andava, altiva pelas ruas do arraial, sustentando sua independência pessoal com a dignidade herdada dos seus ancestrais do Sudão.
Sua ginga de raiz africana se manifestava nas rodas de capoeira, nas quais também reinava, impondo respeito para ela e para as que com ela caminhavam. É Jurema quem posa como Maria Filipa com um vestido de escamas descalça em cenário de fundo de tecido azul com a rede por cima. Ela está com um colar de conchas e bracelete de búzios. Márcia. Mulheres, quando se unem por coisa boa, sai de baixo. É guerra praticamente vencida. E como eu disse, Maria Filipa, que estava sempre muito bem inteirada sobre o que se passava em sua ilha, alistou-se em uma das campanhas de independência, sobretudo para enfraquecer as ações abusivas que eram realizadas na Bahia pelo governador Madeira de Melo. Lembram que eu falei que ela tinha um quarto alugado num casarão em Ponta das Baleias? Pois era ali. Era ali também que ficava a botica de Francisco José Batista Massa, bem no Largo da Glória. As boticas não eram só lugar de vender remédio, não. Ali também se vendiam pequenas refeições para o reforço do corpo, os famosos caldinhos. Também eram vendidas bebidas e, o mais importante, informações. Como se fosse uma imprensa local. Ali se comentava tudo o que se passava na Bahia e no resto do Brasil, sobretudo na corte. E era ali que as conversas sobre independência esquentavam e planos de resistência e liberdade também eram tramados. E claro que Maria Filipa também participava dessas conversas, né, minha gente? Foto de Jurema séria de perfil olhando para a vela acesa. Ela está com o cabelo penteado para o lado, deixando uma orelha à mostra com um grande brinco redondo como lua cheia e de batom arroxeado. Acontece que era justamente para a botica de Francisco José que o governador Madeira de Melo mandava seus espiões para ouvirem os debates que aconteciam ali. Depois, tratava de atacar os moradores da ilha, que eram contra a coroa, para seguir permitindo que as embarcações cheias de soldados portugueses entrassem em território baiano pela foz do rio Paraguaçu, que se dava bem ali, e assim pudessem atravessar o estado. Jurema nos olha séria. Márcia. Só que traição é como cobra de duas cabeças. Engana o olho, mas não por muito tempo. E assim que a população de Taparica soube da traição de alguns moradores e das ações do governador, Maria Filipa saiu na frente e organizou um grupo de vedetas. Foto de Jurema segurando a vela, de cabeça erguida, séria e determinada. Reunindo 40 mulheres pobres, pretas, brancas e indígenas, conseguiu erguer pequenas barracas em pontos estratégicos da ilha, como as casinhas dos sentinelas dos quartéis. Daí o nome Vedetas. Márcia acende as velas no altar. Maria Filipa pôde observar praias, matas, caminhos e outeiros, mesmo durante a noite, quando carregava tochas acesas para identificar portugueses que desciam dos barcos para saquear. Jurema de olhos fechados com a vela acesa. Pouco a pouco, dia a dia, a guerra foi ficando cada vez mais declarada na região. Como em outras vilas e cidades do Nordeste, a população não reconhecia mais a autoridade do rei de Portugal e combatia seus súditos como inimigos da República que já começava a ser desejada ardentemente, a República Brasileira. Márcia nos olha. Sim, porque o povo queria a independência para ir direto para a República. Não foi assim que aconteceu, mas era assim que se desejava desde aquela época. O trabalho de vigilância das vedetas foi fundamental na campanha de independência na ilha de Taparica. E é claro que, diante de tanta ousadia e astúcia feminina que vinha garantindo a proteção da costa, houve resposta do lado contrário. A tela escurece. Foto em preto e branco de Jurema fica colorida. Márcia. Na madrugada de 10 de julho de 1822, os insulanos foram atacados em seus lugares de organização e afeto. Provavelmente a mando de Madeira de Melo, homens comandados pelo português Joaquim José, conhecido pela alcunha de 30 Diabos, invadiram a botica de Francisco José Batista e a destruíram.
Também invadiram casas, quebrando louças e agredindo moradores. Depois, foram até a fortaleza de São Lourenço e mataram a sentinela. Em total desrespeito aos costumes e à fé do povo, entraram na igreja de São Lourenço e quebraram os objetos sagrados. As mulheres gritavam para que respeitassem os objetos sagrados, mas os soldados não as ouviram. Assustados, moradores correram em direção à mata. Maria Felipa socorria os feridos. Um pescador foi denunciado como informante do governador. E em meio ao conflito, outros pescadores o atacaram, enquanto outro grupo seguia em fuga em direção ao Estreito do Funil, onde havia uma cachoeira. Lá houve luta corpo a corpo, mas os moradores saíram vitoriosos mais uma vez, fortalecendo ainda mais a resistência contra a monarquia portuguesa. Foto em preto e branco de Jurema, de olhos fechados, fica colorida. Márcia nos olha séria. Apesar da vitória, as mulheres não esqueceram as marcas daquele dia. Vencer essa batalha foi importante para mostrar como a organização estabelecida ali, por pessoas corajosas como Maria Felipa e as vedetas, era fundamental nas lutas pela independência. Porém, a batalha mais marcante viria quase um ano depois e ajudaria a aplacar o desejo de justiça que ficou guardado no peito das mulheres que viram seus lugares de devoção e de afetos destroçados. Foto de Jurema com os braços esticados. Quando Dom Pedro I já havia proclamado a independência do Brasil, que não foi nem imediata nem barata, ao contrário do que muita gente pensa, embarcações portuguesas continuavam invadindo o país, como se aqui ainda fosse colônia portuguesa. Por isso, em Arraial da Ponta das Baleias, a rotina continuava a mesma. Cada vedeta ocupava seu turno de vigilância, sempre guiada pelas tochas que Maria Felipa acendia ou mandava acender. Até que em abril de 1823, 42 embarcações portuguesas tentaram atracar no rio Paraguaçu, em Salvador. A entrada para o território brasileiro, via o maior rio da Bahia, continuava sendo cobiçada pelos colonizadores, que não aceitavam o resultado dos conflitos de 1822, nem o documento assinado pela rainha Maria Leopoldina. Maria Felipa e suas vedetas viram de longe a chegada das embarcações, que iam se aproximando. Vinham chegando aos poucos, pelo movimento das marés, mas vinham chegando, como nuvens que formam um temporal. O que os homens que vinham dentro das naus não sabiam é que, se eles traziam a chuva, a ilha de Taparica preparava os raios, e eles sairiam das mãos da preta Maria Felipa, senhora de seu próprio tufão. Foto de Jurema segurando o galho com as folhas verdes, com os pés firmes no chão, séria e com o olhar determinado. Ela está com a mão encostada na cintura e as folhas apontadas para baixo, rente à saia azul do vestido. A tela escurece. Márcia. Maria Felipa reuniu suas 40 companheiras na beira da praia para se juntarem aos combatentes pela independência. Só que, ao invés de armas de fogo, as mulheres preferiram atacar com segredos que realmente fizessem arder. O ardor da astúcia e das plantas lhes serviu de manobra de guerra. Quando os portugueses que vinham saquear começavam a descer das naus em seus botes que vinham dar nas praias, antes mesmo de pisarem as areias, foram atraídos por silhuetas femininas que os conduziam a recantos mais frescos, como se fossem boas-vindas para marujos exaustos. Faz gesto de chamar. Confusos com a recepção inesperada, os homens baixaram as armas e se deixaram levar pela graça e simpatia das mulheres da ilha.
Estas, assim que perceberam que os homens se esqueciam de seus barcos e até se despiam de algumas roupas pesadas para aliviar o corpo do calor e, quem sabe, dos desejos mareados, partiram para cima e lhes deram uma boa surra com galhos de cansanção. Foto de Jurema com o braço erguido em gesto de chamar e o galho escondido atrás do corpo. Foto de Jurema com largo sorriso. Márcia ri. Ai, ai. Cansanção é uma espécie de planta da família das urtigas, típica das Américas, que quando bate na pele provoca queimaduras insuportáveis. E se bate no olho, até deixa a pessoa cega. Enquanto os homens se contorciam de dor pelas queimaduras do cansanção, as mulheres corriam e ajudavam a tacar fogo nos barcos. Era fogo na pele, era fogo no mar. E foi desse jeito, ardendo de vigor e coragem, que Maria Felipa e suas 40 companheiras ajudaram a Bahia a se tornar independente, mesmo antes do tal Tratado de Paz assinado em 1825. Muito antes disso, no dia 2 de julho de 1823, a Bahia se tornou independente. Foto de Jurema segurando o galho. Márcia. Se o imperador Dom Pedro I, ao invés de ouvir os ingleses, tivesse ouvido a baiana Maria Felipa, a independência do Brasil não teria começado endividada. O nome de Maria Felipa demorou a entrar nos livros oficiais de história, sendo reconhecida como heroína da pátria apenas agora, em 2018, depois de um longo processo no Senado brasileiro, que incluiu o nome dela, junto com outras personagens, das lutas de independência na Bahia, no livro dos Heróis da Pátria. Demorou, mas chegou. Quer dizer, demorou a chegar nos livros oficiais, porque na memória do povo da ilha de Taparica, ela nunca deixou de estar. Sempre lembrada, sempre citada, sempre cantada, como reza que se passa de mãe para filha, de Maria em Maria. Foto do rosto com destaque para os olhos de Jurema. Maria, cheia de raça, conta tua história do jeito que precisa ser lembrada. Salve Maria, rompe cadeias, que a história se lembre das mulheres guerreiras. Canta Maria em tua lua cheia, clareando a memória do que seja independência. Jurema está dentro da moldura ainda como Maria Felipa, séria e altiva, com o vestido azul de escamas, o brinco redondo, o colar de conchas e o bracelete de búzios. Nesse pedaço do Brasil, Luciana. a independência teve rosto de mulher. Bom, enquanto vocês esperam o segundo episódio desta temporada de Narrando Mulheres, vocês podem dar uma passadinha no Instagram da websérie para ver o ensaio fotográfico completo com a nossa convidada Jurema Werneck. E até o próximo episódio com mais uma mulher de fibra da história do Brasil, porque o que não falta é retrato para a gente fixar nesse novo mural sobre a independência deste país. Luciana sorri e acena tchau. Créditos finais selecionados. Idealização, Luciana Zulli e Natália Simonetti. Roteiro, direção e apresentação, Luciana Zulli. Narradora, Márcia do Vale. Convidada, Jurema Werneck. Direção de arte, Bruno Perlato. Fotografia, Maria Paula Freire. Visagismo e adereços, Francisco Leite. Trilha sonora original, Rodrigo Ferreiro. Edição, Renato Marques, Luciana Zulli. Assistente de direção, Renato Marques. Pesquisa histórica, Fabiana Melo Souza. Agradecimentos, equipe do Museu Histórico Nacional. Produção, Luciana Zulli e Natália Simonetti. Realização, Estufa de Ideias, Magalona Produções. Patrocínio, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado, Rio de Janeiro.